Olá! Hoje a proposta é fazer renda usando tricô à máquina. Aqui eu vou trabalhar com a linha Clea e vou trabalhar com uma cor mais ou menos parecida em fio industrial. Também daria para usar fios de crochê, que são da mesma espessura e são resistentes. Chamo as agulhas para cima e levo um pouquinho para trás. Quando ela começa a fechar, já é a posição que eu vou parar de levar a agulha. Com a linha Clea, manualmente, eu vou tecer pontos espichados. Passo o fio por entre as agulhas e levo a agulha bem lá para baixo. Essas agulhas vão uma de cada vez, para que o ponto fique folgado lá embaixo e não repuxado. Como eu preciso de pente e peso, pego no pente e puxo. Ele traz as agulhas para a posição normal de trabalho. Abro todas as agulhas, ela ficou com a palheta fechada, abro a agulha para facilitar o meu trabalho. Aqui eu vou pegar com o transportador de um ponto eu levo para o lado. Um recebe o ponto e o outro é transportado, fazendo uma seleção um por um. Essa é só uma sugestão de trabalho. Você cria, vendo essa amostra, você cria rendas diversas. Ah, um detalhe, eu esqueci de falar no início. Essa linha, ou as linhas que são usadas, precisam suportar o ferro. Se ela não resiste ao calor, não é bom para fazer esse modelo, porque a renda vai ser passada. Ao sair da máquina, quando eu tiro o pente, tiro o peso, ela não fica reta. Então eu vou precisar passar. Se a linha não resiste ao calor, não vai poder ser feito, porque ela enruga, ela queima. Uma linha que não seja fraca e que aceite o calor. Pego o fio mais fino. Uma carreira, chamo as agulhas que ficaram lá embaixo. Outra carreira. E vou lá para a esquerda, porque o fio da linha Clea está na esquerda. Teço uma carreira também. Chamo as agulhas para cima. Levo mais para trás, passo o fio por dentro da agulha e vou levando manualmente, uma a uma. Puxo o pente e ele traz as agulhas para cima. Abro a agulha e posso fazer o desenho que eu quiser. Aqui eu estou transportando uma
deixando uma vaga e uma recebe pontos. Mas eu posso fazer inclusive ponto pavão. Ponto pavão, eu escolho uma agulha, que é o centro. Levo um ponto para ela, outro ponto e mais um ponto. Ficaram 3 agulhas vagas. No lado direito, faço o mesmo transporte, 3 agulhas vagas. Só que 3 agulhas vagas eu não consigo trabalhar, então eu preciso levar dessas do lado, uma e mais uma. Assim ficou uma agulha vaga e uma com ponto para fazer o pavão. Do lado de cá, a mesma coisa. Levei uma e mais uma. Assim ficou um sim, um não, vago. Posso fazer dessa forma aqui, um apenas seguindo uma porção para cima, sempre no mesmo agulha, e as demais em um sim, um não. Ou fazer vários pavões, um lateral ao outro. Rendas assim fica muito bonito em cortinas. Vou lá para a esquerda, mas os 2 fios estão na esquerda e o carro na direita. Aperto os 2 partes ao mesmo tempo. Ele vai para a esquerda sem trabalhar e sem derrubar nenhum ponto. Coloco a linha mais fina. Faço uma carreira, 2. Troco a cor. Na verdade, a cor é a mesma. Troco a linha. Coloco a linha mais grossa. Uma carreira. Chamo as agulhas para cima e começo outro trabalho. Levando as agulhas para trás. Passo o fio por entre as agulhas e desço uma a uma. Aqui novamente os 2 fios no lado esquerdo.
Só que eu não posso deixar agulhas erguidas para trazer o carro para a esquerda sem derrubar pontos. Eu não posso ter agulhas erguidas. Duas teclas do parte acionadas. Desligo. Assim eu tenho muitos pavões. Podem ser na sequência ou podem ser alternados. Ao invés de fazer sempre no mesmo, fazer alternados. Uma vez aqui, outra vez no meio. Uma vez aqui e a outra no meio, na outra carreira. Trago as agulhas para cima e continuo o trabalho. Pode ser toda a peça rendada ou intercalando com carreiras lisas na cor mais espessa, na cor mais grossa, que é resistente. Esse trabalho de baixar uma a uma as agulhas, eu estou fazendo na linha mais grossa, na linha Clare. Se vai ser uma cortina, se vai ser uma blusa de verão ou alguma peça assim, mais delicada, é preciso avisar também a cliente os cuidados que se tem ao usar e ao lavar. Aqui deixei duas agulhas sem ponto. Chamo uma delas para cima. E com a linha Clea, que é a linha mais grossa, que está na esquerda, levo o carro sem trabalhar. Faço uma carreira. Chamo a agulha que ficou lá embaixo em espera. E agora coloco esse ponto, essa laçada, coloco ela para o ponto que formou em zigue-zague. Assim faz uma abertura bem maior. A linha que eu quero usar agora está na direita. Aperto os dois partes ao mesmo tempo, vou com o carro sem trabalhar. Faço duas carreiras. Chamo as agulhas para cima. Levo um pouquinho mais para trás. Faço o ponto espichado. E esse ponto espichado sendo feito na linha mais grossa. Aqui novamente, nas mesmas agulhas,
Deixo 2 vagas, transportando 2 pontos para uma agulha só. O cuidado que se tem é de não deixar um desses fios compridos aqui enroscado nos postezinhos. Trago uma agulha para cima. Com a linha mais grossa ainda, teço uma, chamo as agulhas lá atrás, teço 2 carreiras e coloco a laçada que formou na última agulha que foi trazida. E aqui temos algumas ideias de trabalhos feitos em 2 espessuras diferentes, com pontos espichados formando renda. São detalhes bem delicados, é preciso cuidar no usar, no trabalhar, no vestir, para que não haja nenhum acidente com anel, brinco, dedo, ou enroscar em algum postezinho, mas fica um trabalho divino. Fazendo com uma cor neutra e em outra tonalidade, pode ser um azul, um verde, um vermelho, preto e mais a cor de pele, você tem a ilusão também de que está com uma renda mais delicada ainda, uma renda esculpida na pessoa. Fica muito bonito. Fica uma ideia assim diferente para trabalhos mais para verão, né? Também daria para fazer artigos de decoração, como cortina, toalha. Fica muito bonito no lado avesso e no lado direito. A linha precisa suportar o calor, porque a peça vai ser passada. Certo? Nossa ideia então para hoje é fazer renda na máquina de tricô manualmente. Bom trabalho!